Vontade, né, Vanessa? Sim, a casa é de vocês, gente. Sejam muito bem-vindos. É sempre muito. Eu fico muito feliz quando recebo vocês aqui. Janaína sabe, o pessoal do Núcleo também. Então, sejam bem-vindos. Todos os convidados também, pessoal que chegou já, sejam bem-vindos. Quem é do Corpo Freudiano, seja de qual núcleo for, quem é de fora. Fiquem à vontade, né? A casa é de vocês. E aí, hoje a gente tem um debate que vai ser muito interessante, né? Muito rico, muito caro, nosso, que é falar de marxismo e psicanálise, né? Com esse tema, né? Marx, o inventor de sintoma, consequências para a política, ciência e psicanálise. E é muito importante e interessante que seja Valdir Mignon, que tem todo um percurso, um trabalho muito interessante, né, e profundo, tanto no que diz respeito à pesquisa, à teoria, quanto à prática, né? E aí, que é essa questão da praxis, né, que é extremamente importante, tanto para a psicanálise quanto para o marxismo. Então, muito obrigada por terem aceitado o convite, por estarem aqui com a gente. Como a Janaína falou, é uma alegria imensa recebê-los aqui sempre, né? Vocês já querem começar? Vamos começar, Val? Por mim, sim, já estamos no horário combinado, né? Aham. Eu só vou precisar apresentar slides, mas eu acho que Uhum. já está aberto aqui para mim. Eu acho que já está liberado. Aí só vou apresentar vocês, então. Ok. Valdir Périco, psicólogo e psicanalista, mestre em psicologia pela Unesp, doutor em psicanálise pela UERJ, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, de Florianópolis. Mignon Lins, psicanalista, especialista em psicanálise e saúde mental, mestre e doutora em psicanálise pela UERJ, professora da pós-graduação em Fundamentos da Psicanálise do Instituto ESP, supervisora clínica institucional da Rede de Saúde Mental de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro, né, menina? Então, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. Vamos lá, Val. Bom, pessoal, primeiramente agradecer o convite, dizer que é um prazer muito grande estar novamente com vocês do Corpo Freudiano de Dourados. Especialmente é um prazer estar também dividindo essa mesa com a minha amiga Mignon, né, com quem eu já trabalho já há um bom tempo, trocando experiências e ideias acerca desse tema. Eu vou tentar ser breve, né? Preparei aqui alguns slides, mas pretendo usar a lousa também, eventualmente, né? Vocês conseguem ver assim? Porque desse modo eu consigo ver vocês também. Se eu projetar aqui no modo slide, deixa eu ver, eu acho que... Ah, também vejo vocês, legal. Então, eu queria iniciar com duas citações. A primeira é do Marx, no livro 3 do Capital, onde ele diz: se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária, né? Junto com essa citação, uma citação do Lacan, que vai no mesmo sentido. Então, no seminário 7, ele diz: somente aquele que escapa das aparências pode chegar à verdade. Então, eu já apresento para vocês, não é? Isso do qual vamos falar hoje, que é uma homologia entre os métodos psicanalítico e histórico-materialista, né? Portanto, entre as teorias de Freud
e Lacan, né, por um lado, e de Marx e Engels, por outro. Bom, esse quadro, ele fala de um dispositivo, né, inventado pelo professor Abílio, da Costa Rosa. Não vou falar do dispositivo hoje, né? Eu trago esse quadro para mostrar essas homologias, né, entre esses dois campos. Vejam que o materialismo histórico e a psicanálise, embora tenham métodos homólogos, né, em certo sentido, esses campos têm objetos diferentes. Então, o materialismo histórico tem como objeto as formações sociais, e a psicanálise, não é, podemos dizer, que são as formações do inconsciente. Sobre as formações sociais, eu queria dizer muito rapidamente da sua definição. Uma formação social, ela pode ser também referida como sociedade. Então, vejam, tal como a psicanálise fala da singularidade das estruturas subjetivas dos sujeitos, o materialismo histórico fala da singularidade das formações sociais. Isso quer dizer que cada sociedade, cada formação social tem sua especificidade, né? De modo que, por exemplo, a formação social brasileira é diferente, em certos aspectos, de outras formações sociais de outros países. Por exemplo, a estadunidense, né, essa formação social, e uma outra que podemos trazer como exemplo é a cubana, né? Vejam que são sociedades, são formações sociais com singularidades, né, que têm que ser consideradas. Uma dada formação social, nela a gente tem sempre, vamos pegar um exemplo aqui, um modo de produção dominante, no caso da maioria dos países atualmente, esse é o modo de produção capitalista. Mas veja um detalhe, sempre numa formação social coabitam vários modos de produção, tendo um como dominante, né? Vejam que o fato de haver o modo de produção capitalista como dominante não elide a possibilidade de haver resquícios de modos de produção anteriores, por exemplo, o modo de produção feudal, né? Temos alguns resquícios que coabitam essa formação social. Vocês devem conhecer a figura do meeiro, né? Que conseguiu ainda se manter. Essa figura é uma espécie de resquício de um modo de produção anterior. Da mesma forma, nessa formação social capitalista, ou seja, regida por um modo de produção capitalista, podemos ter esboços de modos de produção que podem vir a se tornar dominantes em algum momento, né? Por exemplo, o modo de produção comunista. Entre o modo de produção capitalista e o comunista, poderíamos ter o socialismo, que é definido por Marx como um processo de transição entre esses dois modos de produção, né? Vou dar como exemplo aqui um país que é Cuba. Eu trago isso para a gente ver que as formações sociais, né, elas precisam ser entendidas singularmente. Bom, nesse esquema, eu trago ainda duas díades de cada campo. No materialismo histórico, né, se fala da díade entre aparência e essência, como vimos na citação do Marx, e também vimos, né, com palavras próximas, na citação do Lacan, que eu fiz há pouco. Essa díade ela é homóloga de uma díade que se encontra na psicanálise, que vocês conhecem bem, né? Que é o conteúdo manifesto e o
conteúdo latente. Outra forma de se referir, né, a essas díades, a essas dicotomias, né, do lado do materialismo, a gente tem a ideologia como aquilo que vela, né, os conteúdos da estrutura social. Do lado da psicanálise, temos o imaginário como aquilo que vela, né, os conteúdos da estrutura do sujeito. No plano epistemológico, vejam, né, a ideologia e o imaginário, ou seja, a aparência dos conteúdos, dizem respeito ao que podemos chamar de empírico fenomênico, né? É aquilo que a gente olha no imediato, quando a gente não vê o que está subjacente. O que está subjacente podemos chamar de plano estrutural. Bom, aqui eu trago uma citação do Husserl, né, que vai falar dessa homologia. Ele diz, no texto que indicamos para vocês lerem, se a tese mínima que define o materialismo é a existência da realidade fora da consciência, Freud é, desde o início, materialista, né? E eu proponho que, nessa sentença do Althusser, a gente possa trocar materialismo por ciência. Então, vejam que o resultado é o mesmo, né? Só é científico, então, para esses dois campos, aquilo que consegue, ou referências teóricas, metodológicas, que consegue ultrapassar o plano empírico fenomênico, né? E consegue chegar às estruturas. Seja a estrutura social, né? Cujo conteúdo conflituoso é a luta de classes, seja a estrutura do sujeito, que no caso é o conflito psíquico. Tudo isso é muito esquemático, né? Numa apresentação muito curta. Mas essa é a intenção, apresentar um esboço ao modo impressionista, para ver se conseguimos depois desdobrar melhor. Bom, eu não vou ter muito tempo para falar da diferença entre materialismo e idealismo, mas, a grosso modo, muito rapidamente, o Hegel, que não foi apenas um idealista, foi o mais sublime, né, dos idealistas, no axioma do Lacan, o mais sublime dos histéricos, não é? O Hegel dizia que a filosofia era como a coruja que alça voo ao entardecer, né, na entrada da noite. Bom, o Marx concebia isso como algo a ser invertido, e ele traz então a figura do galo em contraponto à figura da coruja utilizada pelo Hegel. O Marx diz: o galo, por sua vez, ele abre o dia, né, com seu canto. Com detalhe de que quem conhece aqui, né, uma vivência mais campesina, sabe que um galo nunca canta sozinho. Um galo canta aqui, outro responde acolá, e um terceiro um pouco depois. Então, o coletivo, diferentemente da coruja, né, que é individual, o coletivo dos galos abrem o dia, né, e essa seria a função do materialismo, ou de qualquer um que se proponha científico, se proponha transformar a realidade e, a partir da transformação, teorizar, ao invés de teorizar para transformar. Esse esquema que eu apresento a vocês resume, de certa forma,
a teoria de Marx acerca da estrutura social, né? Vejam que essa metáfora do edifício, ela é muito conhecida, embora ela seja uma primeira aproximação, né, desses conceitos bastante complexos. O que Marx chama como determinante na leitura da sociedade, ele definiu como estrutura econômica, ou seja, a forma como uma dada sociedade, né, produz bens materiais, que no caso do capitalismo, né, se chama mercadorias. Dessa forma de produzir, circular e consumir esses bens materiais, dessa forma se forma o que está acima, ou seja, a estrutura jurídico-política, o Estado e o direito, né? E mais acima ainda, as formas de consciência social, também chamadas de estrutura ideológica. Essa é uma leitura materialista. Uma leitura idealista seria o oposto, tal qual faz Hegel, né? Para Hegel, são as ideias, são as estruturas ideológicas e jurídico-políticas que determinam a estrutura econômica. Para Marx, né, como eu disse antes, é o contrário. Bom, agora entrando mais diretamente no assunto que temos para hoje, vocês conhecem muito bem um textinho do Freud que se chama Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise, né? Nesse texto, eu cito Freud quando ele diz: o amor próprio da humanidade sofreu, até o momento, 3 duras afrontas por parte da pesquisa científica, que agora podemos dizer, em outros termos, né, da pesquisa materialista e não idealista. A primeira dessas feridas, o Freud chamou de cosmológica, né? Foi aquela operada por Copérnico ao nos mostrar que a Terra não era o centro do universo. A segunda, Freud chamou de biológica, que foi aquela a martelada dada por Darwin, né? Quando ele nos mostrou que a espécie humana não era o centro das espécies. Aliás, vejam que a ideologia diz o oposto, né? Sobretudo se consideramos o cúmulo da ideologia, que é a religião, especialmente a religião cristã, né? Vejam lá o mito de Adão e Eva, onde primeiro foram criados os seres humanos. E a terceira ferida narcísica, operada no amor próprio da humanidade, foi justamente a que ele, Freud, né, operou, que ele chamou de metapsicológica. Ou seja, ele mostrou, a partir do conceito de inconsciente, que o eu, né, a nossa atividade consciente, o eu, não é mestre em sua própria casa. Há determinações inconscientes importantes a serem consideradas. Agora, vejam, escapou a Freud, né, uma terceira ferida narcísica, esta operada, então, por Marx. Bom, se escapou a Freud, não escapou ao Lacan. Por isso que ele diz que foi Marx, antes de Freud, quem teorizou primeiro, né, a noção de sintoma. Isso é importante. Não é que Marx teorizou, tal qual Freud, o que é o sintoma a nível do psíquico, né? O que Marx fez foi teorizar a noção de sintoma a nível da sociedade. Acerca dessas feridas narcísicas, a gente tem que lembrar que
como elas ofendem, né, o eu, há sempre um não querer saber sobre essas feridas, né? O Lacan falou muito disso, né, acerca da ferida narcísica psicanalítica. Temos que falar do não querer saber que diz respeito à descoberta de Marx. Bom, me parece que isso deveria tocar especialmente os psicanalistas, né? Então, vejamos, afinal de contas, por que foi Marx que inventou a noção de sintoma? Eu trouxe aqui 3 pontos, né? Embora hajam mais, talvez a Mignon depois desdobre alguns outros, né? 3 que eu destaco. O primeiro, né, que está em Marx, antes de Freud, é a noção de que aquilo que não é entendido, elaborado e superado tende a se repetir. Me parece que é conhecimento comum, né? Uma passagem do Marx, onde ele diz, nesse livrinho fabuloso, onde ele faz uma análise de conjuntura de um acontecimento histórico da sua época. Esse livrinho se chama O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, onde ele discute o golpe de Estado operado justamente pelo Luiz Bonaparte, que é sobrinho do Napoleão Bonaparte, não é? Então, o Marx vai dizer que a história se repete, primeiro como farsa, depois como tragédia, né? Então, foi Marx que notou que Só um aquilo... minutinho, Val, não é o contrário, não? Primeiro como tragédia, depois como farsa? Isso, verdade. Primeiro é mais trágico, né? Depois, quando se repete, obrigado, Mion, se repete de modo um pouco camuflado e parece que não é repetição, mas olhos atentos, científicos e críticos, veem como repetição, né? Atualmente, o Alisson Mascaro, no livro Crise e Golpe, analisou a conjuntura brasileira, né? E ele lançou essa hipótese, a partir de Marx, de que o golpe de Estado de 2016 teria sido, então, a farsa repetida da tragédia do golpe de Estado de 1964, né? Justamente porque, nesse intervalo, esse acontecimento não foi entendido, elaborado e superado. Portanto, se repetiu. O segundo ponto sobre esse axioma que eu queria trazer é esse seguinte: o Estado faz formação de compromisso, né? Esse termo é da psicanálise, mas vejam, o próprio Gramsci fala em equilíbrio de compromisso entre interesses de classes, né? Com detalhe, o Estado sempre faz isso em favor de uma dada classe social. E isso, vejam, independente do tipo de Estado, seja ele capitalista, seja ele socialista. Lembrando que um Estado socialista, ele não é comunista, ou seja, ele não conseguiu superar totalmente o capitalismo. Quando muito, ele estaria num processo de transição, com toda a dificuldade que implica, por exemplo, no caso de Cuba, né, fazer isso em volta de uma dominância quase completa do capitalismo, sobretudo ali nas barbas, né, do principal país capitalista do mundo. No caso de um Estado socialista, ainda haveria luta de classes, porém o polo seria invertido. Esse Estado ele estaria em favor da classe trabalhadora e não dos resquícios de burguesia que ainda haveria por ali. Então, vejam, um sintoma a nível psíquico, tal qual Freud o teorizou, ele é uma formação de compromisso entre instâncias diferentes
que dividem o aparelho psíquico, né? Então, a divisão psíquica a nível do sujeito e a divisão de classes a nível da sociedade. Um sintoma, terceiro ponto, né? Individual ou social, é um protesto abafado e mórbido. Vejam que interessante isso, né? E eu trago as políticas públicas como sintomas sociais, tal como eu teorizei na minha tese. Vejam numa passagem do Marx, onde ele fala da religião, isso bem claro. Ele diz: a miséria religiosa é, num aspecto, a expressão da miséria real. Então, vejam, a vivência miserável da vida no capitalismo, dessa experiência, lembre-se, materialismo, né? É da vivência para as ideias, e não o contrário. Dessa vivência miserável, surge a religião como miséria religiosa. Aí ele diz, vou repetir, a miséria religiosa é, num aspecto, a expressão da miséria real, e, em outro, o protesto contra a miséria real. Só que vejam, é um protesto abafado, que não veio à luz. Tal como outros exemplos, né? Eu trago aí as políticas públicas, embora isso seja muito complexo, eu vou tentar falar rapidamente. Por que que definimos políticas públicas, então, de saúde, de educação, de segurança, entre outras? Por que que são sintomas de uma sociedade? Pelo seguinte fato, pelo fato de que essas coisas, na formação social, essa formação social não possibilita. No caso do capitalismo, o capitalismo ele é estruturalmente deseducador, ele é adoecedor e ele é violento. Pelo fato de essa sociedade não terem em sua vida cotidiana essas três coisas, as políticas públicas, aparecem como sintomas, como aquilo que é pedido, quando muito, né, pela população. São sintomas também como formação de compromisso. Porque essa saúde, se ela se tornar saúde no sentido mais forte do termo, essa sociedade ela entra em ruptura. Essa educação, se ela for crítica o suficiente, essa sociedade capitalista entraria em colapso, né? Assim também para as outras políticas públicas. Claro, isso não é um dizer contra as políticas públicas. A gente tem que entender o que falarei em seguida. Bom, aqui esse cartoon do Tucci é para mostrar, no mesmo sentido, e não sou eu que digo isso apenas, o Lacan disse, que a psicanálise também, como saúde, no sentido amplo, né, de oferta, também é um sintoma de uma sociedade cada vez menos analítica, simbólica. Bom, eu estou chegando ao final do meu tempo, talvez alguns slides não conseguirei falar dos conteúdos dele, mas eu vou me encerrando então com esse último slide, onde o professor Abílio Costa Rosa traz essa frase que eu acho fantástica para a gente entender, não é, por que Marx inventou o sintoma. Ele diz: os subordinados detêm um lugar estrutural da relação possível com o instituinte, né? Com a inovação, com a mudança, com a transformação. Daí eu formulei o seguinte, né? A neurose histérica é sintoma do machismo, tal qual a neurose obsessiva, né? Porque
tanto homens quanto mulheres sofrem dessa estrutura. Bem entendido aqui entre nós, né, que estamos no meio psicanalítico, que o machismo tem que ser bem delimitado o que ele seja, porque há críticas, por exemplo, de certos movimentos feministas, né, que veem machismo como estrutural à própria psicanálise. Então, a gente tem que entender bem o que é machismo, né, e o que não é. Mas entre nós aqui, creio que a gente se entenda em relação a isso. Da mesma forma, os proletários e os subproletários, né, são sintomas do capitalismo. Vejam que os subordinados nessas estruturas é deles que podem vir, né, justamente a mudança. Então, a eles é preciso dar voz. Freud fez isso, né? E daí surgiu a psicanálise, e Marx fez isso, e daí surgiu o materialismo histórico. Tanto Marx como Freud, eles vocalizam, né, acontecimentos históricos. Bom, teria outras coisas a dizer. Pelo tempo aqui eu tenho 50 segundos. Eu só vou repetir uma coisa, né, trazendo uma provocação, que é a seguinte: falamos em 4 feridas narcísicas mais uma, elas precisam ser consideradas. Elas são os princípios máximos de cientificidade. Se não a consideramos, é pior. Vocês lembram de uma passagem do Lacan em televisão, onde ele fala da psicoterapia, não é? É muito clássica. Ele diz: a psicoterapia, né, ela trabalha com a sugestão, portanto, pelo discurso do mestre e da universidade, né? As psicoterapias, em geral, elas fazem algum bem, momentâneo e provisório. Só que isso conduz ao pior. Primeiro, da alienação, e segundo, isso que estancou temporariamente retorna, e retorna pior, né? Eu faço, então, uma paráfrase do Lacan para dizer o seguinte: a reforma do Estado é o bom senso. É aí que a reforma, qualquer que seja, estanca. Não é que ela não faça algum bem, mas ela conduz ao pior. Assim eu encerro a minha apresentação. Teria algumas coisas a falar sobre o realismo capitalista, depois posso dizer, né? E sobre como articular Marx e Freud a partir de 2 propostas: a visão em paralaxe, do Zizek, e as vozes em contraponto, do Paulo Rouanet. Obrigada, Valdir. Acho que é importante depois, né, retomar algumas coisas, principalmente isso, no que diz respeito à articulação, né, de Marx e Freud, que acho que fica todo mundo. Mas e aí, né? O que a gente faz com isso? Como que articula? Então é importante. Agora vamos ouvir a Mignon, né? E aí depois a gente abre para o debate. Não, tá com você. Gente, boa noite. Antes disso, eu queria pedir um favor, Vanessa, se você pudesse me dar um toque quando faltasse, quando tivesse já em 25 minutos, só para eu me orientar, Tá, joia. tá? Que aí eu já vou me orientar que faltam uns 5 minutinhos. Gente, boa noite. Queria agradecer o convite do Corpo Freudiano do Núcleo Dourados. Vocês apostarem em querer ouvir uma articulação que é tão forçosamente recalcada e reprimida, é muita coragem. Não é todo mundo que se arrisca a querer ouvir sobre isso. São 2 campos de saber, como o Val falou, né? Que são homólogos. E aí eu também não sei se todo mundo, como todo mundo compreende essa palavra, o Lacan utiliza muito quando fala em relação ao marxismo e à psicanálise, no sentido que são 2 campos de saber que possuem a mesma
a mesma raiz, a mesma estrutura, mas não possui o mesmo objeto, né? Um tem como objeto o inconsciente, que é a psicanálise, e o outro tem como objeto o modo de produção capitalista e a sociedade burguesa, né? Que é consequência desse modo de produção. Eu tenho me debruçado sobre essa articulação desde o meu doutorado, mas essa frase, esse axioma de Lacan, que eu acho que é tão famoso, né? Tão importante, Marx é o inventor do sintoma, isso é um dito lacaniano do seminário do RSI, né? Lacan conversa inúmeras vezes com Marx durante toda a sua obra, né? A gente tem esse diálogo mais vivo em 68 e 69, mas como Lacan diz, né? Ele é importunado por Marx há muito tempo. E dizer uma frase dessa, quando ele diz esse contexto, ele diz que Marx não inventou o sintoma e é para procurar essa invenção em Marx e não em Hipócrates, né? A gente sabe que Hipócrates ele é o pai da medicina, né? Freud era médico. E mesmo assim, a indicação de Lacan que a gente se debruce é sobre Marx, né? Eu, quando penso nessa frase, sempre eu quero tentar puxar hoje por três consequências, né? Em relação à epistemologia científica, né? Quais as consequências de uma frase como essa, que Marx é o inventor do sintoma, para a epistemologia científica, para a política e para a própria psicanálise, né? Talvez a gente indicou dois textos, que eu vou tentar articular algumas coisas por eles, e tentar pensar algumas chaves de leitura a partir dessas colocações, dessa colocação máxima, né? Dessa máxima de que Marx é o inventor do sintoma. E aí, por que pensar que Marx poderia ser o inventor do sintoma? Assim? Que me vem à cabeça entre Freud e Marx. Por que pensar o sintoma também entre esses dois aí, né? E não do lado da medicina ou de outro campo de saber. E aí, acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é que Marx e Freud eles são os dois únicos cientistas a trabalharem as suas teorias a partir do mecanismo do recalque, né? O recalque é uma contribuição freudiana, isso não é uma invenção marxista, né? Mas acontece que Marx é capaz, no seu método, encontrar. Ele não diz do recalque, tá, gente? Mas ele localiza que na passagem de um modo de produção a outro, há o recalque do que a gente poderia chamar de uma verdade histórica. Porque entre a mudança, o Lacan tem. Não sei se vocês conhecem essa frase do Lacan, do RSI, que está até no texto do Marx é o inventor, como Marx inventou o sintoma do Zizek, né? A passagem entre o modo de produção feudalista e o capitalista tem uma perda e uma mudança do lado do saber e da verdade. O saber e a verdade são dois campos intrínsecos à psicanálise, né? E que servem para que a gente pense o sintoma, o gozo e o poder. E o poder como uma forma de gozo, tá? Toda vez quando a gente pensar em poder, é pensar que o poder é uma forma de gozo. E eu acho que a maior contribuição do diálogo com o marxismo, inclusive, é pensar, quando Lacan se debruça nesse diálogo, né? Porque o Freud não fez isso, assim, é pensar a articulação com o sintoma e com o gozo. Mas a gente só pode ter essa conversa com o marxismo porque é o marxismo que consegue localizar a história, na história, né? A mudança nas relações entre saber e verdade.
que elas mudam a partir da entrada do modo de produção capitalista na história. E aí essa mudança, quem localiza, né, é o Marx. Ele é responsável por isso. No modo de produção feudalista, né, que é uma... já no fim desculpe, gente, agora eu esqueci, fugiu da minha mente. Não é da colonização romana, não, que eu queria dizer. Pronto. No modo de produção feudalista, Idade Média. não. É porque no fim das campanhas romanas, cada vez que as campanhas romanas elas vão se expandindo, o império vai ficando maior. Tem esse contexto, né? O império vai ficando maior, eles não têm como dar conta de suas fronteiras. Então, eles começam a fazer negociatas, né? E entregar, cada vez que o território ficava mais longe, é assim que o feudalismo se institui como modo de produção, né? Então, se dava um feudo para o fulano de tal. E aí, esse fulano tinha os seus escravos ali, né? Os seus... É a não era escravo, vassalagem? Vassalos. os seus vassalos, exatamente, né? Porque mesmo a relação de escravidão, ela não é a mesma a partir do capitalismo, né? Isso também muda. Inclusive porque é a partir do capitalismo que a escravidão se racializa, né, gente? É a partir do capitalismo. Então, nesse período de vassalagem no modo de produção feudal, a ligação do sujeito era com a terra, do indivíduo era com a terra. Ele era ligado a seu modo de produção. Ele fazia seu pão, ele fazia isso, ele produzia o que ele precisava, né? E não era uma relação de exploração. E havia as trocas, né, entre eles, mas isso era uma outra relação com o modo de produção. A partir da passagem do feudalismo para o capitalismo, o modo de produção é retirada do trabalhador. O trabalhador é expropriado do seu saber. Ele não tem mais o seu saber e nem seu modo de produção. Ele não tem mais posse disso. Então, eles são expulsos das suas terras, né? Porque essas terras também são vendidas aos grandes industriais, aos grandes burgueses. E tudo que eles fazem tudo que eles podem fazer é migrar para as grandes cidades para vender sua força de trabalho. Era o que havia a se fazer. Não havia outra opção, né? Essa foi a primeira operação violenta do capitalismo, né? Expropriar o trabalhador do seu modo de produção e expropriar do seu saber, né? Em nome de uma liberdade que nunca houve, porque a única liberdade que há no capitalismo é a de ser escravo, né? Porque você não negocia seu salário com o seu patrão. Ele te oferece o que ele quer pagar. Se você vai aceitar ou não é outra coisa. Mas não é você que dá o preço. Há até algumas categorias de trabalho que podem se dar o luxo de fazer isso, né? Mas elas não são a verdade desse sistema, elas são a exceção, né? Isso não é para todo mundo. Então, Como só um que para... psicanalista, né, Mil? Exatamente, né? Exatamente. E mesmo assim, a gente também está vendendo a nossa força de trabalho, né, Val? Então, assim, por mais que a gente não seja explorado da maneira como os outros trabalhadores, a gente ainda assim pertence à classe trabalhadora, né? E é essa a dificuldade que alguns analistas têm de se enxergar como trabalhadores, que se enxergar como classe trabalhadora não vai apagar, não vai tirar de nós a nossa função como ofício, sabe? Isso é que as pessoas precisam dissociar um pouco, e eu acho que a leitura do marxismo vai fazer com que a gente se afine mais nisso, né? Então, essa relação muda com a entrada do capitalismo, que o Lacan diz isso, né? Os hábitos do poder mudam com o capitalismo.
É ele que traz essa mudança. Nenhum outro modo de produção fez algo assim. Mas para legitimar uma violência como essa, né, só pela repressão não é suficiente, né? É preciso, como o Val explicou lá, né? Tem todo um campo ideológico que determine e sustente essa estrutura de poder. Porque toda atividade humana, gente, determina um campo de ideias. Toda atividade humana é nisso que o idealismo do Hegel, né, que o grande presente do Marx é trazer que é a atividade humana que determina as ideias, não é o contrário. Não são as ideias que determinam a atividade humana, é o contrário, é o trabalho que determina o campo das ideias, né? Então, para sustentar toda essa estrutura de poder, é preciso todo um campo ideológico. E o que é o campo ideológico, né? Se a gente for pensar aqui psicanaliticamente, ele tem a mesma estrutura, inclusive, da fantasia, né? Que é imaginário e simbólico, tentando ocultar o real, né? Tentando dizer de um real. E aí, o que seria a ideologia capitalista, né? É exatamente todo o campo de ideias que é determinado por aqueles que têm o poder. E quem tem o poder nas estruturas do capital é a burguesia. E não uma qualquer, gente. Não é o dono da padaria, não é, não é o fulano que tem um carro importado, não é o juiz federal, por mais que ele ganhe, sei lá, 50 mil reais. Não é ele que determina o campo das ideias, né? Não é nem mesmo o presidente da República, ele também não determina o campo das ideias, assim. Quem determina o campo das ideias são os donos de modo de produção. E aí é gente como Eike Batista, os Marinho, gente nesse nível, né? Que tem modo de produção de verdade, assim. Não é um rico qualquer que pode determinar esse campo de ideias, porque eles precisam desse campo de ideias para legitimar esse tipo de violência, né? Quem já teve a experiência de acompanhar a greve de trabalhadores sabe que a mídia sempre entra dizendo que a greve do motorista está atrapalhando o tráfego na cidade. Alguém conhece as condições de trabalho dessas pessoas, o quanto é horrível, né? E se os trabalhadores se reúnem para fazer uma greve e pedir condições de trabalho, vai precisar atrapalhar o trânsito, e isso é o de menos. Mas a grande mídia sempre entra dizendo que eles estão atrapalhando o tráfico, estão atrapalhando os trabalhadores que querem ir trabalhar, mas não há outra forma de lutar por direitos. Enquanto não tirarem isso dos trabalhadores, porque eles também estão trabalhando para tirar isso, né? Enquanto não tirarem esse direito, então é importante a gente pensar que aí que eu acabei de falar são sobre duas coisas que o Marx sempre descreveu, né? Alienação e ideologia. São dois processos históricos onde um necessita do outro. A alienação é esse processo de expropriação dos modos de produção dos trabalhadores, onde é retirado também o seu saber, o trabalhador é expropriado do seu saber, né, do seu modo de produção. E também, para sustentar isso, é preciso que venha um discurso ideológico naturalizando todos esses eventos, como se tudo isso fosse a corrente natural da história, né? Como se tudo isso fosse só um evento trágico, né, Val? Não fosse obra de uma farsa, né? Sustentada por anos e por um discurso muito bem montado, por estruturas de poder. E aí, se a gente até acho que uma coisa anterior que eu pulei aqui, que eu estava vendo, é que a gente poder pensar como saber e verdade se articulam em Marx e Freud.
né? Já que Marx inventou o sintoma, a gente precisa dar conta desse axioma também, né? O que a gente pensa que é o sintoma na psicanálise, né? Algo de um retorno do recalcado, né? É a forma também como cada sujeito encontrou para dar conta do seu lugar no mundo dos sujeitos falantes. É só através do sintoma que a gente se coloca no mundo. Essa é a nossa maior mediação entre o que é realidade interna, externa e material. Não há outra forma de se colocar, né? Mas é também um trabalho para dar conta desse real, né? O sintoma também é algo que subverte a ordem do universal. Acho que é importante dizer isso, né? E eu acho que tem uma frase do Lacan que eu trabalhei muito na minha tese, que era que o Lacan fala, né? Que o sintoma é o retorno da verdade como tal na falha de um saber. E aí, se a gente pensa nessa dimensão, né? O sintoma é justamente aquilo que instaura a dimensão da verdade, fazendo com que o sujeito também se inclua nela. Por isso que a gente sente um mal-estar, né? Porque tem algo que para nós está perdido, né? A gente repete sem saber, atinge o nosso corpo, a gente sente um efeito como mal-estar, mas é também a maneira que o inconsciente tem de nos incluir nessa verdade, que nos incomoda, né? E quando a gente pensa isso do lado do sintoma social, por exemplo, como pensar esse? Qual o sintoma dos trabalhadores? Um profundo mal-estar em relação ao trabalho. Eu acho que posso dar testemunha disso quando eu trabalhei muitos anos na assistência da saúde mental. Eu não era concursada e nós tínhamos os concursados e os não concursados. E toda vez que a gente fazia greve, juntava todo mundo. Mas todo mundo falava as mesmas coisas, né? A gente que não era concursado queria que o governo que fizessem mais concursos, só que quem estava concursado estava reclamando exatamente do que a gente estava reclamando que não tinha. E aí, eu me lembro até que eu estava conversando com o Luciano Eli uma vez, eu fiz, Luciano, eu acho que o problema dos trabalhadores não vai se resolver com essa solução de compromisso que é o concurso público. Eu estou atacando os concursados públicos? Óbvio que não. Eu quero mais é que tenha servidor, né? Que é uma forma que os trabalhadores têm de se defender. Mas tem alguma coisa de um mal-estar com a relação do sujeito com o trabalho que está para todos. Porque o problema do capitalismo, gente, é a exploração do trabalho. E sempre quem é explorado é o trabalhador. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que as pessoas acham que o problema do capitalismo é o consumismo, é o dinheiro, que é mais, meu Deus? Consumismo, dinheiro, os grandes clássicos que falam, né? Assim, o problema não é o consumismo, porque quando vier o socialismo a gente não vai viver de escambo. Eu espero que não. Eu, como marxista, adoro dinheiro. Eu quero mais a riqueza, porque quem produz a riqueza sou eu e eu quero ficar com a riqueza que eu produzo. Porque marxista gosta é de riqueza, a gente é materialista. Não tem isso de... A mercadoria é fundamental, a força do trabalho, exatamente. Então, assim, o problema não é o consumismo, né? Não é o dinheiro. O problema do capitalismo é a exploração do trabalho. E quem produz a riqueza é o trabalhador. Só que ele não sabe por que é que ele produz um pão de R$ 80 e não pode comer daquele pão. Porque jamais um trabalhador que faz um pão de R$ 80 aqui na Barra da Tijuca vai poder comprar um pão desse. Mas ele também não sabe explicar por que essa relação se aplica. Por que ele não pode comer o pão que ele produziu?
Vocês podem dar mil explicações aí. Ah, porque a farinha é muito cara e ele não é o dono da padaria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas de onde isso vem? Por que que os trabalhadores, até o David Ricardo, né, que é um grande teórico do liberalismo econômico consequentemente, importante para os capitalistas, sabe que quem produz a riqueza são os trabalhadores. Mas ideologicamente a gente foi maquinado a pensar que quem produz a riqueza, né, é o empresário. Mas não, são os trabalhadores. Então, por que eles não ficam com essa riqueza? Essa perda, gente, que essa perda desse modo de produção produz também uma perda de uma verdade histórica, né, que para os trabalhadores caiu num campo de um não saber, que eles só sentem um mal-estar em relação ao trabalho. Não é à toa que tem tantos problemas em relação ao trabalho, né? Isso se manifestar na relação com o trabalho não é de nenhuma maneira anódino, isso não é inocente, né? E tudo que os trabalhadores, nessa relação com o trabalho, eles são despojados da sua função de saber, né? E estão rendidos ao discurso ideológico de uma liberdade que ninguém tem. Somente os burgueses podem gozar dessa liberdade, né? Até porque eles não trabalham. Então, o mal-estar dessa perda, desse recalque da verdade histórica, é sentir, os trabalhadores sentem como mal-estar, né, na sua relação com o trabalho. E pensar assim, né, isso é algo que estruturalmente o Marx localiza, mas ele não nomeia como recalque, né? Mas o Lacan sabe apontar que, ó, isso aqui diz respeito a um recalque da verdade histórica, nessa passagem aí. Inclusive, que tem a ver com alienação, né? Esse estranhamento. O Lacan trabalha alienação também, né? Mas como uma operação de constituição do sujeito. Lá no Seminário 11, que ele também fala sobre a transferência, e coloca isso do lado da transferência, né? Como uma operação necessária. Mas é importante porque essa dimensão do sintoma se implica nessa parte perdida, que é desconhecida para o sujeito, né? Porque também só se pode gozar a partir dessa perda, e a qual essa consistência lógica nos escapa, tanto intimamente quanto também no social, né? Quantos de nós saberiam de uma história assim, como essa que eu e Valdir contamos hoje para vocês, assim? Quantos de nós têm acesso a isso? Então, só quem de fato se dedica a isso e fora das universidades públicas, muitas vezes, né? Essa dimensão do sintoma em Marx, trazer de consequências de Marx para Freud, e de Freud para Marx, tanto na esfera do íntimo quanto na esfera do social, tem consequências para nós, né? Bom, pelo menos eu gosto de pensar assim, né? Principalmente porque sintoma e gozo são dois assuntos, são dois campos que pertencem à psicanálise, do qual a gente, na nossa prática, não abre mão, da nossa praxis, né? Não abre mão e que tem um diálogo muito estreito com o marxismo. Pelo menos, penso assim, dessa maneira. E aí eu acho que tem, o Val falou, né, do materialismo histórico dialético, que é um método marxista, é um método de pesquisa marxiana inventado por Marx, né? Vanessa, você queria falar? Não, 5 minutos coloquei ali. Tá. E pensar nessa relação, gente, desse recalque dessa verdade
histórica, para mim, é importante também que a gente tire consequências nesse diálogo com a política e com a ciência, né? Que são dois campos em destaque hoje, que a psicanálise também conversa muito, mas acho que ela não pode conversar sem estar de braço dado também com o marxismo, né? A gente estava... eu estava agora, sexta-feira, eu estava num evento com o Paulo Amarante, que é um psiquiatra que ajudou, né, a constituir a reforma psiquiátrica brasileira. A gente estava no mesmo evento, eu estava numa mesa, ele estava em outra. E aí, o mesmo recalque que o marxismo sofre no diálogo com a psicanálise, gente, o marxismo também sofre na saúde mental, na reforma psiquiátrica. E o Basaglia era um grande marxista. Então, e a nossa reforma também é uma reforma de base, com muitas influências de base marxista. Mas isso tudo também ficou recalcado para os trabalhadores. E aí a gente estava conversando sobre dialética, materialismo, e aí, quando o Val fala dessa relação, né, entre a essência e a aparência, né? É por isso que existe ciência, porque essas relações não são óbvias. E aí, quando a gente fala em dialética e em materialismo, é importante lembrar que dialética é método de pesquisa, é método científico, é a dialética. Materialismo é critério científico. Então, fazem parte da metodologia científica. E o que seria a dialética? Quando eu digo assim a você, olha, o sol, se ficar embaixo do sol de meio-dia a 1 hora todo dia, você vai pegar um câncer de pele. Essa relação é óbvia, né? Certamente você vai pelo menos pegar uma queimadurazinha de leve. Essa relação não tem, é óbvia. Eu não vou gastar um método como a dialética para fazer uma análise desse fenômeno aí. Agora, se eu digo a você, como que por que no modo de produção capitalista que gera tanta riqueza, tem tanta gente pobre, tem tanta miséria? Aí você vai me dizer, alguns, né? Mas, Minho, as pessoas não se esforçam o suficiente. Rapaz, e esse povo que trabalha de bicicleta 12 horas por dia no iFood, carregando uma bolsa de 200 quilos, esse povo não está se esforçando o suficiente. Alguma coisa está estranha. Então, é por justamente essa relação entre tanta riqueza e tanta pobreza existir e não ser óbvia essas relações, é que é preciso utilizar um método como a dialética. Porque o capitalismo joga ideologicamente com isso, né? De jogar para o sujeito, não, é porque você não está batalhando o suficiente. Como assim, Fera? Eu estou trabalhando 12 horas por dia, 7 dias por semana em cima da bicicleta, eu não estou me esforçando o suficiente. Esse é um dizer sem critério científico nenhum, né? Porque materialmente isso na vida prática não se aplica. Como que uma pessoa dessa não está se esforçando? Aí você vai me dizer, mas Mignon, tem gente que dormia na rua e catou lixo catou livro no lixão e virou engenheiro da USP. Amigo, isso é exceção, não é o universal desse sistema. Isso é exceção. E o capitalismo quer fazer esse tipo de exceção ser a regra. E ele tem seus meios ideológicos, né, para fazer com que cada um de nós acredite nessa invenção. Eu mesma acreditei muitos anos da minha vida porque tive um pai que veio dessa realidade. Mas no meu encontro com o marxismo eu pude também, e com a psicanálise, pude me distanciar disso. Isso não, não corresponde à realidade, não tem materialidade. Então, a gente precisa utilizar a dialética porque essas relações não são óbvias. Então, em relação ao modo de produção capitalista, em relação ao inconsciente também, né? A gente tem os efeitos do inconsciente.
Mas nada desses efeitos e sintomas é óbvio. A gente precisa de um método para poder acessar essa estrutura. No caso do marxismo, o materialismo histórico dialético, no caso do nosso objeto, o método psicanalítico, né? Que precisa de transferência e associação livre. Que a associação livre é que coloca a transferência em jogo e é dessa forma que a gente acessa o inconsciente, né? Principalmente por seus efeitos. Então, assim, dialética, materialismo, o Lacan também fala, né, no Função e Campo, que a linguagem não é imaterial. Tem uma citação dele falando sobre isso, da materialidade do inconsciente, que a linguagem não é imaterial. Quando ele fala que a gente precisa estar, né, conseguir alcançar o horizonte da subjetividade da nossa época, ele fala sobre dialética, né? Então, para alcançar o horizonte da nossa época, a gente precisa utilizar um método como a dialética, porque o horizonte da nossa época não é claro, nada nesse horizonte é claro, e a gente precisa despender de um método como a dialética, sim. E aí eu trouxe a figura do Paulo Amarante, né, porque ele estava trazendo muitas pesquisas que ele estava se deparando, principalmente na Europa, pesquisas questionando os efeitos das medicações, do uso de medicações, que nenhuma dessas medicações, gente, psiquiátricas, nenhuma delas tem comprovadamente eficácia científica. E todo mundo chocado dentro do auditório, e ele dizendo para a gente que agora ele está recebendo inúmeras demandas de gente pedindo, pelo amor de Deus, para se desmedicalizar. Aí eu até coloquei para ele, eu fiz, Paulo, você não está achando que isso é um novo modo de institucionalizar as pessoas, esse excesso de medicação? Eu também acho, isso é uma forma de institucionalizar. E eu também coloquei para ele que eu fiz, pois é, porque o sintoma de não ter uma discussão com critérios científicos honestos, né? Com epistemologia científica, com um trabalho sério, estava gerando sim, uma outra demanda agora, né? Um pedido de, pelo amor de Deus, me desmedicaliza. E assim, a gente muito preocupado com isso que ele estava falando, e os cientistas que estavam comprovando isso estavam sendo, inclusive, muito ameaçados de morte. Alguns deles só entram, por exemplo, nos Estados Unidos acompanhados de segurança, da segurança nacional de lá, porque as grandes farmacêuticas são de lá, né? Então, assim, não é compreender que nada escapa à dinâmica do poder, nem a ciência, nem a psicanálise, nem a política. A política também não, nada escapa da dinâmica do poder. Mas só quem explica essa forma de gozo, né? De uma maneira que seja séria e pormenorizada, é a leitura que Marx faz, né? Porque, é como Lacan diz, o capitalismo altera os hábitos do poder. Outra coisa que o Lacan nos lembra, né, da relação com Marx é que ele foi capaz de articular toda a estrutura do capitalismo com um discurso, né? Então, isso tudo é uma discussão que a psicanálise precisa entrar tanto na ciência quanto na política, de mãos dadas com o marxismo, não para se misturar com eles, que eles nunca vão. Eles tendem a se articular, mas não a se confundir, né? Um não pode se sobrepujar ao outro, e nem aconteceria isso, são dois saberes muito avisados de seus objetos, né? Mas é porque não há como escapar dessa dinâmica do poder dentro da psicanálise, e se escapa, isso retorna como um sintoma, como um mal-estar, né? Não à toa os movimentos sociais estão fazendo tantas perguntas à psicanálise. São os movimentos sociais hoje têm o lugar da nova histérica, né? Lembrar que a histeria é um trabalho e merece todo o respeito e toda a escuta.
né? A gente não, isso não é motivo de crítica nem de zombaria, né? É porque os movimentos sociais têm feito pedidos importantes, demandas importantes à psicanálise. Está na hora de olhar para a política articulada ao poder, né? Só que o poder ele tem uma estrutura que não é a psicanálise que pode descrevê-la, é o marxismo, né? Eu não vou também me estender mais, acho que eu já me estendi muito, tinha pedido para a Val não se estender, acabei que eu me estendi, mas até para deixar mais tempo de debate para vocês, tá? Eu agradeço a escuta e a acolhida. Obrigada, Mignon. Coisas importantíssimas, né, sendo ditas, importante que sejam ditas, né? E aí agora vamos abrir para o debate, né? Quem tiver questões já pode se colocar, ou coloca o nome no chat, ou ergue a mãozinha. Aí eu vou anotando aqui a ordem, tá bem? Leonardo. Vamos fazer